Muito bem, pastor Pedro Araújo, lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Vamos aplaudir Jesus, receber o servo de Deus. Isso aqui é quase meu filho, viu? Não, eu sou filho. É filho? É filho. Mas isso aqui é meu filho, agora pregou a minha filha, né? E esse aqui é considerado meu filho também, né? Sim. Amém? Então vamos, em nome de Jesus, receber essa palavra abençoada, pastor. Obrigado, queridos. Pode aplaudir o Senhor com uma alegria. Não, eu acho que você não me entendeu. Com alegria, com uma alegria. Ah, agora sim, com alegria. Eu só gostaria que você ficasse em pé só um minuto, só um instante. Abra suas mãos só por um momento, abra suas mãos. Eu sei que está calor, a central não está dando conta, mas também há um calor do Espírito Santo aqui nesse lugar. Há uma graça de Deus aqui nesse lugar. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Há uma presença do Senhor aqui nesse lugar, muito forte. Abra as mãos, abra as mãos, abra as mãos. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Pode fazer um fundo musical para mim aqui, Márcio, o teclado, por favor. Senhor, umas coisas boas de estar no norte do país é que nós temos aqui um povo muito aquebrantado, Senhor. E o aquebrantamento atrai a Tua presença. Nós te adoramos nesse lugar, Senhor. Nós te adoramos nesse lugar, Senhor. Nós adoramos o Senhor nesse lugar, meu Deus. Nós dizemos, vem, Senhor, e reina sobre este lugar, sobre este congresso, meu Pai. É só isso que nós queremos, Senhor. Toma o nosso coração nas Tuas mãos. Poderosamente continue agindo neste lugar, para a Tua glória. Levante sua mão, diga, amado Senhor. Diga mais forte, amado Senhor. O meu coração está liberado para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Se você crê assim, dê um aplauso ao Senhor, o mais forte que você puder, o mais forte que você puder. Coisa boa. Tome seu assento. Boa tarde, queridos, mais uma vez. A paz, agora sim, tome seu assento. Pastor Manuel, para mim, é um pai. Há muitos anos meu pai faleceu. Eu ainda era adolescente quando meu pai veio a óbito. E eu conheço esse rapaz aqui, que é meu irmão também. Está mais gordinho do que eu, né? Engordou um pouquinho mais, o Márcio. Essa família eu conheço há mais de 25 anos. Para mim, eles são a minha família aqui no norte. Pastor Manuel, para mim, é um pai. Você sabe que você tem esse líder, que é o pastor Manuel, como coordenador do estado. Você está muito bem pastoreado. Porque eu, como sou conferencista, sou pastor titular de uma igreja em Santa Maria, mas sou conferencista, viajei o Brasil inteiro, outros países, e já fiquei em casa de muitos pastores. E digo uma coisa para você: muitos pastores no altar são uma coisa, e em casa são outra coisa. Você teria vergonha de ser pastor, de pastores assim. Quer conhecer um pastor, conviva com ele lá na casa dele, com a família dele. E eu muitas vezes fiquei lá na casa do pastor Manuel, da pastora Josefa. Muitas vezes teve época de eu ficar lá meses, enquanto fazia conferências aqui por Belém. Eu morei com eles muitas vezes. E eu sei que o pastor Manuel, a pastora Josefa, são pastores segundo o coração de Deus. Você pode ter certeza disso. Queridos, eu venho de Santa Maria, cidade do Rio Grande do Sul, como o pastor Manuel bem disse.
Santa Maria é muito conhecida pela tragédia que aconteceu em 2013, janeiro de 2013. Estava falando com alguns pastores aqui, me perguntando, fazem 3 anos? Não, já fazem 6 anos. Foi janeiro de 2013. E foi algo muito terrível, e aonde você vai, quando a gente diz que é de Santa Maria, as pessoas já assimilam, da cidade da tragédia da Kiss, aonde morreram 42 jovens. 42 jovens. Tem algumas imagens que eu pedi para o pessoal separar para mim, não sei se conseguiram colocar ali, algumas imagens que eu tinha pedido lá do dia da tragédia. Você sabe que Santa Maria, olha só, os corpos ali colocados, muitos jovens. Você sabe que Santa Maria, ali, os corpos enfileirados, ok, obrigado. Vamos manter só essas 2 fotos, são imagens que a gente nem gosta de relembrar. Sabe que Santa Maria é uma cidade militar, com muitos militares, era o 2º maior polo de militares do Brasil, e agora é o maior polo, passou o Rio de Janeiro. Hoje Santa Maria é o maior polo de militares, há muitos quartéis, há muitos militares em Santa Maria, e é conhecida também como cidade universitária. A nossa Universidade de Santa Maria está entre uma das melhores do Brasil. Vai gente do Brasil inteiro e outros países estudar em Santa Maria. Além da Universidade Federal, há uma outra universidade e muitas faculdades. Então, Santa Maria é um polo de ensino, é uma cidade universitária. E por conta disso, vai muitos jovens, muitas pessoas para lá. Consequentemente, uma cidade de muitos jovens, é certo que tem também muitas boates, atrativos para os jovens do mundo. E aí, no dia de janeiro, no dia 27 de janeiro, houve essa tragédia, esse incidente, que abalou a cidade. Foi algo muito terrível. Eu estava dizendo agora para o casal de pastores, que eu acabei de conhecer ali, de que foi tão sério que não havia lugar para caber os corpos, foi preciso levar para um ginásio lá da cidade, o maior ginásio da cidade, para poder caber os corpos. Eu sou psicólogo, minha esposa também é psicóloga, e o nosso Conselho Regional de Psicologia do Estado convocou todos os psicólogos da cidade para ir se dirigir ao local para dar suporte às famílias. No primeiro momento, só entrava lá no pavilhão o pessoal da área médica e os psicólogos. E a nossa função ali era prover suporte psicológico para as famílias. Agora imagine o que dizer para pais que perderam seus filhos. Imagine o que dizer. Que situação é essa? A nossa função era tentar dar um suporte para eles, porque foi algo terrível. Você sabe que na cidade faltou caixão para tanto corpos. As cidades na volta, as funerárias da cidade da volta vieram trazer caixões, também não deu conta. Teve pais que tinham 3 filhos morando na cidade, que pegaram os corpos e levaram os corpos dentro do carro, do próprio carro, para a sua cidade, para ser enterrado na sua cidade. Olha que situação terrível essa. Nunca deveria um pai enterrar o filho. Esse não é o natural. Nunca deveria um pai ou uma mãe enterrar um filho. Deveria ser sempre o contrário. Essa, na verdade, é a natureza divina. É certo, queridos, que o nosso papel ali como psicólogos, só no final do dia que puderam entrar religiosos, mas eu como psicólogo, minha esposa, estávamos lá desde cedo. Nós mobilizamos a igreja, porque tinha muita gente de fora, muito estudante de fora, e vieram as famílias, não tinham o que comer, o que beber.
e a igreja se mobilizou para levar água, para dar suporte, e nós lá dentro do pavilhão. Você sabe que houve momentos que de estar com pais, chegar assim o pai num surto psicológico, olhar para o filho e dizer assim: o que tu faz aí deitado, menino? O que tu faz deitado aí, guri? É o costume lá do sul, né? O que tu faz deitado aí, guri? Levanta, vamos para casa, eu estou com o carro lá fora, para de brincadeira, levanta, que o pai quer te levar para casa. Que situação, muitos pais desmaiando, e veja, queridos, para nós foi essa tragédia veio como uma fatalidade, mas mesmo assim, no meio da adversidade, existe uma promessa para o sul do Brasil, existe uma promessa para Santa Maria, que Deus iria soprar um avivamento no sul do Brasil, e Deus começou a fazer isso. Deus está soprando um avivamento no sul do Brasil. Eu moro há 20 anos em Santa Maria, eu vim de São Paulo, moro há 20 anos lá, quero apresentar minha família, tem a foto da minha família, minha esposa é gaúcha, minhas duas filhas aqui está, deixa eu olhar melhor elas ali, olha só, olha que ela é uma potência, a Israel, essa cacheada, ela é minha mais nova, de 12 anos, é artista da família, ela toca, ela canta, você imagine o talento que tem. A Isabelle dança, é mais tímida, parecida com a mãe, mais quieta, mais reservada, e a Israel, ela toca ukulele, toca teclado, ela canta, ela é uma artista. E é engraçado que eu conheci a minha esposa aqui no Pará. Você me acredita nisso? Eu em São Paulo fui fazer uma conferência em Marabá. Olha só que interessante. Olha os planos de Deus. Eu fui fazer uma conferência em Marabá, e uma ocasião eu orando, Deus me disse que a minha esposa seria do sul. E quando eu a visse, eu saberia que seria ela. E eu guardei essa palavra que Deus falou ao meu coração. Que quando eu a visse, eu saberia que seria ela. E aí eu viajando pelo Brasil, vim aqui em Belém, preguei, fui em Barcarena, fui em outras cidades, fui a Breves, tem outra cidade aí, Muaná, tem alguém de Muaná aqui? Muaná, eu preguei em Muaná, preguei em muitas cidades aí na volta, aqui também de Muaná, preguei lá, gente, quantos anos, sentou aqui uma pastora do meu lado que... Quantos anos, não é? Gente, lá, preguei em Tucuruí também. E eu fui a Marabá. Quando eu chego em Marabá, estou sentado no altar, ali quieto, sentadinho, eu levanto a cabeça, era um congresso. Quando eu levanto a cabeça, eu olho, e lá no meio da multidão, na igreja de Marabá, tinha uma moça ali sentada. E uma voz me disse assim: essa será a tua esposa. Aí eu parei e disse: o sangue de Jesus tem poder. O diabo está me tentando aqui no altar. Deixa eu me concentrar, Jesus. Eu solteiro na época, jovem, eu disse: só pode ser coisa do diabo. Eu aqui no altar me concentrando, me preparando para assumir a palavra,
e aquela voz diz assim: aquela vai ser a tua esposa. E eu digo: para lá, Satanás. Só pode ser coisa do diabo, me tentando, tirando a minha comunhão. Deus disse: não, ela é a tua esposa. E eu guardei aquela palavra, preguei. Isso foi no sábado, quando estou jantando na casa do irmão, que eu estava na casa dele jantando, irmão Levino, lá em Marabá, na igreja quadrangular de Marabá. Quando eu estou jantando na casa dele, ele disse assim: pastor, porque aqui no norte, não é? São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, tudo é sul, né? Mas São Paulo é sudeste. Sul é Paraná, Rio Grande um açaí com uma farinha, um peixe, um negócio. Eu digo: que conversa é essa, rapaz? Aqui tem uma família, tem aqui uns alemão, um povo bem branco aqui. Esse povo é lá do Rio Grande do Sul. Eu digo: que conversa é essa, rapaz? Preguei, aí tá, fiquei quieto. Preguei domingo à noite, não falei nada. A história é longa, só para você ter uma ideia. Não falei nada com essa moça, só vi ela. Um ano depois, eu encontro ela. Um ano depois, eu vou a Santa Maria. Um ano depois. A história é longa, eu usaria todo o tempo aqui só para contar essa história. Um ano depois, eu encontro ela e disse assim: há um ano, eu vi você lá em Marabá, e Deus disse que você seria minha esposa. E ela disse: e Deus também falou comigo. Olha que coisa. Nove meses depois, nós já estávamos casados. Nós namoramos em 8 meses, noivamos, namoramos em 8 meses, eu em São Paulo, lá, e ela lá em Santa Maria, e muito rápido, e isso já se passaram quase 22 anos. Deus tem projetos, Deus tem propósitos. A gente pode andar por onde andar, se Deus tem algo na vida da gente, as bênçãos de Deus vêm na nossa frente. Você está aqui nesta tarde, nesse dia, e Deus tem algo para entregar na sua mão, na sua vida, nessa tarde. E eu quero convidar você para fazer um ato profético. Se coloque em pé. Eu quero que você diga agora palavras proféticas para o Rio Grande do Sul, para Santa Maria. Eu quero que você levante as mãos bem alto. Eu quero que a moça que está filmando, filme aqui esse povo. Porque nós vamos mandar, eles estão assistindo agora a vocês lá. O pessoal lá do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, está assistindo vocês lá. Eu quero que vocês digam assim: Deus abençoe o Rio Grande do Sul. Nós profetizamos avivamento sobre Santa Maria. Santa Maria será reconhecida como a cidade do avivamento. Se você crê, dê um aplauso ao Senhor, bem forte, bem forte. Celebre a Ele, o mais forte que você puder. Isso! Oh, glória a Deus! Tome seu assento. Vamos correr aqui rapidinho contra o tempo. O tema do congresso é crescer e multiplicar. Mas eu quero convidar você para algo que Deus tem falado ao meu coração, que tem tudo a ver com esse congresso, com esse tema. Eu quero convidar você para João capítulo 12, versículo 1 a 12. Vamos lá. O tema dessa tarde é Casa de Betânia, um lugar onde se deseja estar. João capítulo 12, versículo 1 a 12. Vamos ler esse texto em nome do Senhor Jesus.
todos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um dos frascos cheios de um perfume muito caro, feito por nardo puro. Ela derramou Judas, perdão, está marcado. Judas disse isso, não porque tinha pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa do dinheiro e costumava tirar do que punha nela. Então Jesus respondeu: deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o grande dia. Corrido. Escute uma coisa, eu quero que você repita esta palavra: casa de Betânia, um lugar onde se deseja voltar. Eu quero que você também se lembre do nome dessa cidade. Nós estamos aonde? Aqui em Belém, do Pará. Existe Belém de Judá e Belém do Pará. Você sabe que o nome Belém quer dizer? O nome Belém quer dizer casa do pão. Belém quer dizer casa do pão. Isso é uma coisa profética. Belém quer dizer casa do pão. E Deus tem pão para nós nessa tarde. Deus tem alimento para você nessa tarde. Pão é alimento, e Deus tem pão para você nessa tarde. Você se lembra do texto de Reis, quando o profeta Elias está fugindo de Jezabel, e ele chega a um lugar, depois de passar um dia caminhando no deserto, ele se deita debaixo de um zimbro. É 1 Reis 19, guarde esse texto, 1 Reis 19, não precisa ler agora, só guarde. Ele chega lá morto de cansado. Ele está tão esgotado que ele pede para morrer. Ele está tão cansado, tão exaurido, que ele pede para morrer. Ele está cansado, esgotado, abatido. E ele pede a morte. Quem sabe você chegou aqui nesse congresso só trazido por Deus. Só Deus sabe como você chegou aqui nesse congresso. Só Deus sabe o que você passou para chegar aqui. Quantas lágrimas você derramou. Quantos desafios você enfrentou para chegar aqui nesse congresso. E você chegou aqui, quem sabe, sem forças, desanimado, quem sabe entristecido, se esforçando para receber de Deus. Mas quem sabe você está esgotado. Mas nessa tarde Deus lhe trouxe aqui para você comer o pão do céu. Você está em Belém, a casa do pão. Deus tem pão espiritual para te dar nessa tarde. Receba em nome do Senhor o pão que Deus tem para a sua vida. Só os que creem podem aplaudir Jesus. Bem forte, bem forte. Olhe para o seu irmão, diga: Deus tem pão para você. Quem sabe você chegou nesse congresso dizendo assim: esse vai ser o último congresso que eu vou estar como diácono. Esse vai ser o último congresso que eu vou estar como diaconisa. Quem sabe você chegou nesse congresso dizendo: esse vai ser o último congresso que eu vou estar, quem sabe, até mesmo como servo de Deus. Quem sabe você chegou aqui com muitos pensamentos
pensando em parar, pensando em desistir. Mas Deus envia pão para Elias. Olha que interessante. Vejam as conexões, vejam os propósitos. Deus envia pão para Elias e diz: come, Elias. Ele come o pão e volta a dormir. Novamente, Deus coloca o pão, manda ele comer o pão. Ele come o pão e volta a dormir. E mais uma vez Deus diz a ele: come esse pão, bebe esta água. Ele recobra as suas forças e ele se anima. E Deus diz a ele: agora vai, porque grande é a tua caminhada. Eu quero que você abra a sua mão direita. Nessa tarde Deus trouxe você aqui. E quem sabe você aqui está como Elias, cansado, esgotado, perdendo as forças, perdendo a alegria para servir ao Senhor no diaconato, perdendo a vontade até de ir para a igreja, perdendo a vontade de congregar. Mas hoje, nessa tarde, Deus está dizendo: coma o pão que estou te dando, porque a obra que eu tenho contigo não terminou ainda, a obra que eu tenho contigo não parou ainda. Há um caminho longo para você caminhar, há uma jornada ainda para você caminhar. Recobre as suas forças nesta tarde, recobre a sua alegria nesta tarde, recobre o seu ânimo nesta tarde. Seja alimentado pelo Espírito Santo nesta tarde. Receba, receba, pode aplaudir ao Senhor. Quem sabe alguns de vocês vieram aqui à busca de uma resposta de Deus. Você saiu da sua cidade, você saiu do seu povoado, você saiu da sua igreja e você veio a esse lugar dizendo: Deus, eu quero uma resposta do Senhor. Deus, eu quero uma palavra do Senhor. Eu quero um sinal do Senhor para a minha vida. Se é para mim continuar na tua obra, se é para mim continuar caminhando, se é para mim continuar trabalhando. Quem sabe já não deu para mim, quem sabe já não encerrou o tempo, quem sabe pensamentos vieram à sua mente dizendo que o seu tempo tinha encerrado. Mas Deus diz para você nessa tarde: o seu tempo não encerrou ainda. Você queria uma resposta de Deus. Aquela senhora de óculos ali que colocou a mão na cabeça, aqui assim no nariz, se coloque em pé. Isso. Abra suas mãos lá atrás de óculos, lá atrás daqui, ó, que está com óculos. Isso você, isso, fez assim. Aqui na frente, abra as mãos assim. Essa senhora aqui que está com a blusa preta, aqui atrás é ela mesma. Isso. Deus está dizendo para a senhora, minha querida. A senhora foi uma que veio nesse congresso dizendo: Deus fala comigo lá. Deus me dá uma palavra. Pois bem, no meio dessa multidão, Deus está confirmando que Ele é contigo, e que os projetos dEle na tua vida não parou. Há muitas obras para você fazer. Receba o que Deus tem para a sua vida. Receba alegria, receba do Espírito Santo, receba do Espírito Santo, receba do Espírito Santo. Receba pão, receba pão, receba pão. O rabacandaramaia, o rabacandarabachandaramaia. Há uma presença gloriosa do Espírito Santo neste lugar. Arabacalabachandaramas, arabacandarabachandarabacandaramás, rabachandarabacandaramá, ulamachandarabacandaramaia. Se alegre no Espírito nessa tarde. Se alegre no Espírito nessa tarde. Se alegre no Espírito. Se alegre no Espírito nessa tarde. Oh Espírito de Deus. Oh Espírito Santo. Escute uma coisa, queridos. Você que veio à busca de uma resposta de Deus, nessa tarde Deus está dizendo para você que Ele já lhe deu uma resposta. Não pare de lutar, não pare de servir, não pare de fazer o bem, porque ao seu tempo você vai receber a multiplicação e a recompensa de Deus
do seu trabalho. Pode aplaudir a Ele com alegria. Você sabe, queridos, que a minha mãe foi diaconisa por muitos anos. Eu fui criado na igreja, nasci na igreja, fui consagrado na igreja, e minha mãe por muitos anos foi diaconisa na igreja. Por muitos anos. Eu vi ela crescer e indo cedo correr para a igreja, para arrumar a igreja, para limpar banheiro, arrumar as coisas, ajeitar as coisas, ajeitar tudo, organizar, colocar água lá para o pastor, ver banheiro. Por muitos anos eu vi ela servir com alegria os pastores. Você sabe que minha mãe, ela ia na casa do pastor e pedia as roupas da família do pastor para lavar em casa. Minha mãe pegava as roupas dos pastores, da família do pastor, levava para nossa casa e lavava. Sabe daquela época do ferro, do fogão, do ferro, de ferro mesmo, de brasa? Alguém lembra dessa época? Só quem tem mais de 40 anos sabe que existiu. Ferro de ferro, de brasa. Se soprar, poderia queimar a roupa. As mulheres não precisavam de academia, porque faziam musculação com aquele ferro. Minha mãe, escute uma coisa, ela pegava as roupas do pastor, ia lá pedia. Chegava em casa, lavava, passava com aquele ferro e levava de volta para ele, para a família, para abençoar os pastores. Meu pai dizia assim: por que você faz isso? Ela dizia: eu estou plantando uma semente. Um dia, quem sabe, meus filhos serão pastores. Eu estou lançando a semente por eles. Olha que interessante. Quando você lança uma semente, não se preocupe. Ao seu tempo ela vai brotar. Ao seu tempo ela vai crescer. Tem gente aqui que lançou semente. Tem gente na galeria que lançou semente. Pode esperar. Essa semente vai chegar na tua mão. Em nome do Senhor Jesus. Essa semente vai chegar na tua mão. Em nome do Senhor Jesus. Só que depois de uns anos, minha mãe teve um glaucoma muito forte. Um glaucoma muito forte. E esse glaucoma cegou ela totalmente. Ela teve um glaucoma muito forte. E esse glaucoma a cegou totalmente. Ela perdeu a vista. Diga, ela perdeu a vista. Que é o correto. Mas ela não perdeu a visão. A gente até pode perder a vista, mas não pode perder a visão. Diga para o seu irmão: você não pode perder a visão. Em 2 Coríntios 5, 7, escute isso. Em 2 Coríntios 5, 7, o apóstolo Paulo diz que nós andamos por fé, que nós andamos por visão, e não andamos por vista. As pessoas chegavam para ela na igreja e diziam assim: tadinha, irmã Maria, a senhora perdeu a visão. Ela dizia: nunca perdi a visão. Eu só perdi a vista. Gente, eu não conheço na minha vida alguém que tenha os joelhos calejados de orar. Só se tem hoje aqui. Eu vou começar a conferir o joelho dos diáconos. Dá uma olhadinha se tem um joelho calejado aí. Eu não conheço na minha vida alguém que tivesse calos nos joelhos de orar. Eu conheci minha mãe. Uma mulher que tinha calos nos joelhos. Sabe o que é calo? Calo no joelho de oração. A vida inteira de oração, de oração, de oração. Eu preguei ontem na igreja da pastora Márcia, e eu dizia que o meu pai me ensinou a ser homem. Meu pai me ensinou a ser macho. Mas minha mãe me ensinou a amar a Deus.
Minha mãe me ensinou a amar a Deus. Isso é uma coisa muito interessante. Escute uma coisa, queridos, olha os propósitos de Deus. Ela perdeu a vista, ficou cega, e nós já estávamos em São Paulo, e eu cresci. Eu tinha 10 anos quando ela perdeu a vista. E aí eu comecei a viajar, a fazer conferências. Jesus, com 9 anos de idade, me batizou com o Espírito Santo. Eu estava vendo aqui o pastor de manhã, o pastor Josué, é o Josué? Falando acerca do batismo com o Espírito Santo, da importância dos diáconos serem cheios do Espírito Santo, dos irmãos serem cheios do Espírito Santo. Com 9 anos de idade, Jesus me batizou com o Espírito Santo. E com 9 anos eu comecei a pregar e a viajar por muitos lugares. Com 10 anos que eu tinha, minha mãe ficou cega. Olha que interessante. Passaram-se os anos. Eu uma vez em São Paulo fui numa igreja pregar. E quando estava pregando na igreja, eu ouvi um barulho. No meio da pregação, alguém começou a gritar: eu estou enxergando, não sei o quê. Aí parei um pouco e disse: o que houve, gente? O que está havendo? Aí veio uma senhora correndo e disse: pastor, eu era cega. Eu entrei aqui cega, e agora eu estou enxergando. Pode celebrar o Senhor, coisa boa. Mas olhe, nesse culto eu levei minha mãe junto. E a minha mãe estava do lado da mulher. O povo se alegrou, mas eu me entristeci. Você me entende? Minha mãe estava sentada do lado daquela senhora, que eu nem sei quem é, nunca mais a vi. Não sabia se era uma irmã da igreja, se era uma visitante, se era serva de Deus ou não. Eu não entendia quem era aquela mulher. E minha mãe estava do lado dela. Todo mundo ficou feliz. E eu fiquei triste. Eu não sei como terminei aquele culto, terminei de pregar. Peguei minha mãe no braço, porque quando eu estava em São Paulo, eu sempre ia, levava ela comigo. Fomos para casa, eu não jantei naquela noite. Eu não jantei, chateado com Deus, entristecido com Deus. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que nós não entendemos. Você olha, por exemplo, essa tragédia da Boate Kiss, você fica: por que, jovens? Por que isso? Tem coisas que a gente não entende por quê. Quem sabe você passou por coisas, por esses dias na sua vida, turbulências, situações difíceis. Você passou por momentos de lágrimas, momentos de dor, que você disse: mas meu Deus, por que eu? Por que eu, Senhor? Deixa eu passar aqui, filha. Por que eu, Senhor? É mesmo assim? Porque eu, Senhor? Porque eu, Senhor? E às vezes a gente não entende o porquê. Por que passa por algumas coisas? Por que passa por algumas adversidades? Você tem dito: Deus, eu tenho te servido fielmente, eu tenho dizimado, eu tenho orado, eu tenho trabalhado, eu tenho feito a tua obra. E às vezes o que me vem é luta, é perseguição. Aqui tem gente nesse lugar passando por isso, não me entendendo o porquê. Parece que nesse país ser injusto é quem é injusto é que cresce, é que prospera, é que vence. Parece que as pessoas perecem. Eu não entendi naquele dia. Fui para casa, não jantei, passei a noite inteira chorando, dizendo: Deus, por que, Senhor? Por que, Senhor? Nessa tarde eu quero tirar um peso das suas costas. Eu cresci ouvindo meus pastores dizer que a gente não podia perguntar para Deus por quê. Por quê? E muitos de nós sofremos, a gente não podendo nem dizer para Deus por quê. Tinha só que perguntar para quê. Eu cresci ouvindo meus pastores dizerem isso. A gente não podia questionar a Deus. Mas quando você olha a Bíblia, você vê que essa teologia estava errada.
Porque o próprio Jesus diz: por que me desamparastes? O próprio Jesus diz: por que me desamparaste? É humano perguntar para Deus por quê. É humano chorar. É humano lamentar. As pessoas acham que ser um diácono, ser um líder, nós somos pastores, nós somos super-heróis. A gente não sofre, a gente não chora, a gente não pensa em desistir, a gente não lamenta. É normal chorar, é normal lamentar, é normal até mesmo pensar em desistir. O que você não pode fazer é desistir. Você tem que continuar. E você vai continuar em nome de Jesus. Você vai continuar em nome de Jesus. Você vai continuar. Viu? Você vai continuar. Você vai continuar. Você vai continuar a fazer o que Deus tem para você. Você vai continuar a fazer o que Deus tem para você. Escute uma coisa, queridos. Eu passei a madrugada toda chorando, querendo entender o porquê aquela situação, porquê que minha mãe, Deus não curou minha mãe. E aí eu disse para Deus: Senhor, o Senhor não podia ser um pouquinho mais justo? Assim, ó, uma do lado da outra. Por que o Senhor não curou o olho da uma e o olho da outra? Já resolvia. É melhor ter um olho do que não ter nenhum. Lá de madrugada eu disse: Deus, por que o Senhor não fez isso? Eu não sei quem é aquela mulher, mas minha mãe eu conheço, uma mulher santa, mulher de Deus. Por que o Senhor não curou ela? E nada de resposta. E às vezes nós queremos respostas e elas não vêm, porque as respostas têm um tempo certo, não o nosso tempo. E às vezes elas nem vêm, porque faz parte do processo de Deus para a nossa vida. Nós às vezes estamos à busca de resposta, e nós nos cansamos com isso. Nessa tarde eu quero dizer para você: descanse o coração. O que importa é que Jesus disse: no mundo vocês teriam aflições, mas não tema, porque eu venci o mundo, e vocês também vencerão. É isso que importa. Escute uma coisa. Amanhecendo o dia, Deus disse assim: eu vou lhe mostrar por que eu não curei sua mãe. Amanhecendo o dia já, Deus me disse: eu vou lhe mostrar por que eu não curei sua mãe. Sabe o que aconteceu? Na noite seguinte, eu ia pregar numa outra igreja. Como sempre fazia quando estava em São Paulo, levei minha mãe para a outra igreja. Aí ela sempre gostava de subir, cantar, dar uma palavra, era muito animada. Ela cantava, falava, e depois eu sentava ela numa cadeira e eu assumia a palavra e eu pregava. Quando eu terminei de pregar naquela noite, eu estava saindo com a minha mãe, veio uma senhora, uma diaconisa. Ela veio, me parou e disse: pastor, eu preciso lhe falar algo. Eu digo: amém, que coisa boa. O senhor não faz ideia como Deus falou comigo hoje. Eu digo: amém, que bênção, coisa boa. Mas como assim? Ela disse: eu estava em casa hoje dizendo que hoje eu iria para a igreja como diaconisa, e seria meu último culto como diaconisa. Porque na igreja que eu congrego, como tem gente fofoqueiro, trambiqueiro, chato, enrolado, eu estou cansada de gente assim. Aqui não tem gente assim, né? Não, né? Lá no sul também não tem gente assim. Sabe, queridos, ela disse: eu estou cansada de estar na igreja e ter sempre uma chateação, uma incomodação. Eu estou cansada disso. E eu vim hoje dizendo para Deus que hoje seria meu último culto como diaconisa, inclusive como cristã. Eu estou cansada. Não quero mais saber de Deus dentro da igreja. E quando eu chego aqui, que eu olho e vejo a sua mãe cega, pegando a palavra, cantando, orando, falando com alegria, foi um sinal de Deus para mim.
A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Deus tinha me dito que Ele ia me mostrar por que Ele tinha permitido a cegueira nela. Deus me disse, amanhecendo o dia, que Ele ia me mostrar por que Ele tinha permitido a cegueira nela e não tinha curado ela. A senhora chega para mim e diz: quando eu vi sua mãe testemunhando, eu fiquei envergonhada de mim. Eu tenho saúde, eu tenho um marido que me cuida, minha condição financeira me mantém, tem um pastor que é um homem de Deus, e eu estava querendo sair da igreja por causa de alguns irmãos que são xaropes, que são chatos. Isso é muito pouco. Eu fiquei morta de vergonha quando vi sua mãe sendo carregada pelo braço. E eu tenho saúde, eu tenho vista, eu tenho saúde, eu tenho emprego, vivo bem, e eu querendo deixar Deus. Eu fiquei envergonhada. A sua mãe, o testemunho dela, me salvou de eu me perder. Olha só a resposta de Deus aí. Sabe o que é isso? No mesmo dia Deus deu a resposta. Então Deus nesta tarde lhe trouxe aqui para lhe trazer algumas iluminações espirituais, lhe trazer algumas instruções, entre elas de que esse congresso, o tema desse congresso, ele está pautado, está calcado em princípios divinos. Você sabia disso? Como é o tema desse congresso? Esse tema está calcado em princípios bíblicos, porque é mandamento de Deus que o homem cresça. É mandamento de Deus que o ser humano cresça, que o ser humano multiplique. É característica do servo de Deus, do filho de Deus, que ele cresça, que ele multiplique, que ele avance. E quando ele recebe uma missão do Criador, ele assume essa missão e ele cumpre. Então nessa tarde você assumiu uma missão há anos atrás, ou quem sabe esse ano, de ser um servo, de ser um diácono, uma diaconisa. Abraça essa missão e sirva essa missão com excelência, porque você está obedecendo princípios bíblicos. Agora escute uma coisa, essa palavra não se aplica apenas para crescermos em termos de números, multiplicarmos em termos de números, multiplicar as células, multiplicar a igreja, multiplicar o diaconato, multiplicar a igreja, aumentar os números, crescer em estatura, crescer financeiramente. Essa palavra também se aplica a crescer e multiplicar, se aplica no sentido de crescermos como seres humanos, crescermos como indivíduos, crescermos como servos de Deus. Meus irmãos, vou fazer agora em novembro 46 anos. Há 46 anos eu estou na igreja servindo a Deus. Algumas pessoas, no tempo de servir a Deus, elas pioram, elas se tornam arrogantes, elas se tornam exibidas, elas se tornam murmurentas. Algumas pessoas do tempo vai passando, em vez de elas melhorarem, elas pioram. Fica mais difícil de conviver com elas. Sabe não tinha aquele desenho do leão e a hiena, Hip e o Hard, que tinha a hiena que passava murmurando: isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Lembra disso? Tinha um desenho, um leão e uma hiena, o Hip e o Hard. E o Hard era sempre murmurando, a hiena: não vai dar certo, não vai dar certo. E quando não dava certo, ele dizia: eu não disse que não ia dar certo. Tem gente que tem a síndrome do Hard. O tempo passa, em vez de se tornar um cristão melhor, um servo de Deus melhor, ele piora.
ele continua murmurento, exibido. À medida que ele recebe mais cargos, mais títulos, em vez dele transferir toda a glória para Deus, ele se incha, ele se exalta e não transfere a glória para Deus. E a glória não é nossa, a glória pertence somente a Deus. A glória não é nossa, a glória é de Deus. Olhe para o seu irmão e diga: vamos crescer, vamos melhorar. Eu quero que você anote aí, João capítulo 15, verso 16. Olha o que diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros, e vos designeis, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Vamos crescer como seres humanos, como servos de Deus, vamos melhorar, que os nossos vizinhos, nossos amigos, as pessoas que estão à nossa volta, ao passar dos anos, membros da igreja, da nossa igreja, possam olhar para nós e dizer: como você melhorou, como é bom estar com você, como é bom estar do seu lado. Diga para o seu irmão: como é bom estar do seu lado. Dá um sorriso para ele e diz: como é bom estar perto de você. Bom, agora eu vou pregar. Isso só foi uma introdução, tá bom? Quanto tempo eu tenho mais? Tem que pedir o pastor Manuel lembrar quanto tempo que eu tenho, nem me lembro mais. Quanto tempo eu tenho aí? Pede o pastor Manuel me lembrar, porque agora eu vou pregar. O tema nessa tarde é Betânia. Diga: Betânia, um lugar onde se deseja voltar. Diga: Betânia, um lugar. Só os que estão felizes, celebre a Jesus com alegria. Só os felizes, só os felizes. Esse livro, essa pregação é tirada de um livro que eu queria lançar aqui hoje, mas não deu tempo. Esse livro eu queria lançar aqui no congresso, mas não deu tempo. Da próxima vez que eu vier, pretendo vir em novembro, pregar aqui em algumas igrejas, e aí eu quero convidar você para adquirir esse livro, Casa de Betânia, um lugar onde se deseja voltar. Por que eu acho que Betânia tem tudo a ver com esse congresso? Porque primeiramente, queridos, Jesus, ele foi várias vezes em Betânia. Ele escolheu Betânia como o seu lugar de refúgio. Ele não escolheu Jerusalém. Ele não escolheu a sua cidade de Nazaré. Ele escolheu Betânia. Jesus, ele queria estar em Betânia. Por quê? Por causa das pessoas que moravam em Betânia. Escute uma coisa. Jesus, a presença do Espírito Santo só pode estar aqui se as pessoas quiserem Ele aqui nesse lugar. Se nós quisermos a presença do Espírito Santo aqui, Ele virá sobre nós. E nós queremos. Quem quer, levante sua mão e diga glória. Diga glória, diga glória, diga glória, diga glória. Aleluia. Celebre a Ele, celebre com palmas. Celebre a Ele. Betânia foi o lugar onde Jesus escolheu como cidade, para que ele pudesse estar ali, porque lá ele se sentia amparado, lá ele tinha amigos, lá ele era bem recebido. As pessoas da casa de Betânia, Marta, Maria e Lázaro, não apenas queriam seus milagres, queriam sua presença. Olhe, nós estamos numa geração de pessoas que lotam as igrejas, não atrás de Jesus, mas atrás daquilo que Ele pode oferecer. É por isso que nós temos uma geração de crente tão fraco, tão desanimado, porque as pessoas, antigamente elas vinham porque queriam Jesus,
Hoje as pessoas querem as bênçãos de Jesus. E no dia que Jesus não abençoa mais elas, então elas dizem: não quero mais. Escute uma coisa, queridos. Jesus queria estar em Betânia porque Lázaro, Marta e Maria queriam a presença dele por gostar dele. Betânia quer dizer a casa da aflição. Foi lá que seu amigo Lázaro morreu. Todos nós algum dia passamos um momento de Betânia. Todos nós algum dia passamos por uma aflição. Todos nós algum dia passamos por um momento difícil. Eu tinha um amigo em Santa Maria que dizia assim, eu perguntava: querido, como é que você está na fé? Ele dizia: pastor, eu estava lutando com espada. Eu lutei tanto que gastou a lâmina. Só estou com o cabo da espada, mas não desisto. Estou lutando tanto que gastou a lâmina, mas continuo com o cabo da espada. Sabe, às vezes nós temos dias de aflição, momentos de aflição. A Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos, mas Deus a livra de todas. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Faça isso com alegria. Escute uma coisa, todos nós passamos por alguma aflição. Eles passaram uma aflição de ter seu amigo Lázaro morto. É a primeira vez e única vez na Bíblia que diz que Jesus chorou por alguém. Jesus só vai chorar por Jerusalém, mas por alguém não há registro na Bíblia de Jesus chorando por uma pessoa. E Jesus chora por Lázaro. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles eram implicados, que eles eram próximos, que eles tinham uma amizade. Betânia é o lugar da amizade. Minha gente, escute uma coisa: nós precisamos trabalhar a amizade entre nós. Nós não podemos ser uma igreja, um diaconato, uma liderança em que as pessoas vêm, trabalham, ficam e ninguém se conhece. O irmão passa um por o outro e ninguém nem sabe que ele está passando por uma luta. E que se ele contar, toda a igreja vai ficar sabendo. Nós temos que ter pessoas na igreja que a gente possa confiar. Nós precisamos de amigos, gente. Como Betânia. Jesus não tinha isso em Jerusalém. Jesus tinha críticos em Jerusalém. Mas em Betânia, Jesus podia sentar e ser quem ele é. Sabe, queridos, nós precisamos de amigos de verdade. Que você possa dizer: meu amigo, eu estou passando por luta. Eu estou pensando em parar. E o teu amigo te abraçar e dizer: estamos juntos de verdade. Às vezes, queridos, nós estamos aí sofrendo e nós não temos coragem para contar para ninguém. E a igreja é cheia de gente. Nós precisamos que a nossa casa seja uma casa de Betânia, onde a nossa família seja amiga uns dos outros. Nós precisamos que a nossa igreja seja uma casa de Betânia, onde existe amizade genuína, amizade verdadeira. Que você possa ligar às 3 da manhã, se for preciso, dizer assim: meu amigo, você não faz ideia do que eu estou passando aqui. Eu estou pensando em fazer bobagem. Você pode vir orar comigo. Eu posso ir aí orar com você. E você tem uma pessoa para te ajudar. Sabe, queridos, como pastor eu sei que existe a necessidade de ter amigos. Pastores têm poucos amigos, muitos colegas, poucos amigos. Os diáconos têm muitos colegas, poucos amigos. Nós precisamos ter amigos. Nós precisamos ter alguns amigos que eles possam saber a nossa vida íntima, seja qual for, e guardar para ele os segredos e dizer: eu estou do seu lado, conte comigo. Você sabe, queridos, que esse congresso é profético. A famosa chuva de Belém, né, das 4 horas, né, das 3 horas. Em Belém tem esse fenômeno, né? A chuva, está caindo chuva lá fora.
Está caindo chuva de bênção aqui dentro também. Quem quer receber a chuva, receba a chuva. Receba a chuva. Escute uma coisa, queridos. Nós precisamos ter pessoas que a gente possa contar com elas. Eu sei disso. Precisamos disso, você sabe disso. Que precisa ter amigos que você possa contar. Betânia é um lugar especial porque é um lugar onde Jesus tem os amigos e é onde Jesus quer estar. Que a sua casa seja uma casa de Betânia. Que Jesus tenha prazer em estar na sua casa. Você sabe que eu tinha um propósito com Deus. Eu construí minha primeira casa, vendi. E um dia eu fiz um propósito com Deus. E eu e a minha esposa, a pastora Denise. Nós lemos um material de um homem sábio dizendo que o carro tem um lugar para ele, que a geladeira tem um lugar para ela, que o fogão tem um lugar para ele, que a TV tem um lugar especial para ela. Por que Deus não pode ter um lugar especial na nossa casa? Antes da minha mãe se converter, ela era católica, apostólica romana. E ela contava que na casa dela, ela tinha um lugar especial para os santos. Um lugar especial, um altar para os santos. E nós, em nossa casa, nós não temos um lugar especial para Deus. Embora eu sei que toda casa nossa pertence a Deus. Eu sei disso. E fizemos um propósito. Quando construíssemos uma outra casa, nós faríamos uma sala especial de oração, onde nós entraríamos naquele lugar só para falar com Deus. Nós entraríamos descalços. Depois nós construímos nossa casa e lá nós temos a nossa sala de oração. Embaixo do altar da nossa igreja, nós temos um altar como esse. Embaixo do altar da igreja existe uma sala de oração. Pena que eu não trouxe fotos. Lá é um dos lugares mais importantes da nossa igreja. Nós temos orações todos os dias na igreja. E no último sábado de cada mês, 24 horas de oração. Ok, eu quero saber aqui do tempo, ok. Escute uma coisa, nós temos 24 horas de oração. Essa sala de oração fica debaixo do altar. Enquanto uma pessoa está pregando, tem alguém lá embaixo orando. A nossa casa precisa ser uma Betânia, um lugar onde Jesus quer estar. Nesta tarde eu estou com o meu horário esgotado, eu tinha muitas coisas a dizer para você, mas eu quero dizer uma coisa, em Betânia é especial porque tem as Marias que adoram. Onde estão as Marias que adoram aqui nessa tarde? Os homens também podem ser Marias. Quando tem adoração, isso não tem sexo. Onde estão os adoradores nesta tarde? Betânia é um lugar especial porque tem Marta, e Marta serve. Onde estão os servos aqui nesta tarde? Escute uma coisa, Betânia é um lugar especial porque há adoração e há serviço. Betânia é um lugar especial porque é um lugar onde Jesus quer estar. Betânia é um lugar especial porque é lá onde nós encontramos amigos de verdade. E que nessa tarde você possa encontrar amigos de verdade. Se coloque em pé em nome do Senhor. Eu tinha muitas coisas para dizer para vocês, mas eu quero um outro dia voltar. Se vocês deixarem, eu quero outro dia voltar, e eu gostaria de seguir com essa pregação. Eu quero o louvor aqui comigo. Eu quero começar a cantar uma canção com você. Eu gostaria que subisse rapidinho todos os coordenadores regionais, é isso? Do diaconato, subam aqui comigo. Eu quero aqui vocês comigo. Eu quero, antes de encerrar a minha parte, eu quero fazer um ato profético. Eu preciso fazer isso. Por favor, rapidinho, os coordenadores do diaconato.
Vamos cantar a canção. Eu quero convidar você para ir adorando o Senhor, enquanto o Espírito Santo passeia aqui nesta tarde. Espírito Santo, Espírito Santo. Vamos começar a cantar. Oh Espírito de Deus, abra suas mãos, adore o Senhor, adore, adore. Adore o Senhor, adore, adore. Adore ao Senhor. Oh Espírito Santo, Deus quer quebrantar o nosso coração nessa tarde. Este lugar está se tornando uma casa de Betânia, um lugar onde Jesus deseja voltar, deseja estar, e Jesus está aqui. Quebrante o seu coração nesse lugar, cante ao Senhor com alegria, adore, 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 cante. Quando o meu eu, levante as mãos e cante, e o meu orgulho descer comigo e se misturar Espírito Santo, com as águas do rio, então subirei. abra suas mãos e cante. Como na mão curada, eu abro mão de tudo que sou, Obrigado pela tua presença, só pra servir obrigado, Senhor. só meu só para ti. Levante as mãos bem alto. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Levante a mão e diga: Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do Espírito teu Santo, amor, me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. só um pouquinho. Eu gostaria só um pouquinho. Eu gostaria de chamar o pastor Manuel. Chama o pastor Manuel. Cadê o pastor Manuel? Traz ele para mim aqui. Me traz uma cadeira para mim ali, por favor. Cadê os utensílios que eu pedi? Me traga uma cadeira para mim. Não, essa aqui não. Eu quero essa aqui, ó. Eu quero essa cadeira aqui, esse sofazinho aqui. Me dá esse sofazinho aqui. Pastor Manuel, eu vou ter que fazer isso com o senhor, pastor Manuel. Eu preciso fazer isso aqui com o senhor. Aqui. Olha, queridos, eu era, só baixa um pouquinho o som. Eu era solteiro e fiz muitas conferências aqui e passei muita luta, muita perseguição. Você não faz ideia a perseguição que eu passei, a luta que eu passei. E teve um dia da minha aflição, e nesse dia eu estava na casa do pastor Manuel. Foi um dos piores dias da minha vida. Eu recebi uma ligação para me destruir, que quase acabou comigo, de quem não esperava. E o pastor Manuel foi quem me abraçou, quem pegou o telefone e disse: não é assim. O pastor Pedro é um homem de Deus, é um rapaz de Deus, e foi quem orou por mim. O pastor Manuel fez coisas por mim que o meu sangue não fez. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo pastor Manuel, muito grande. Você sabe por que eu voltei a Belém? Não foi por causa do açaí, não foi por causa do tacacá. Sabe por que eu voltei aqui? Por causa desse homem. E nessa tarde eu quero honrar ele. Eu quero honrar ele, queridos. Aleluia. O Espírito Santo me falou fortemente que nós precisamos honrar esse homem, pastor Manuel. E Deus vai lhe trazer uma dupla honra. Tudo que o senhor já passou,
Descanse em Deus. E o Senhor tem descansado. Deus vai lhe dar uma dupla honra. E escute uma coisa, diante desse povo, Deus vai lhe entregar um presente que o Senhor nem imagina. Eu vejo Deus lhe entregando um presente, algo muito especial. Deus vai mover muitas coisas e vai lhe entregar um presente muito grande, que o Senhor vai olhar e vai dizer: mas Senhor, eu não esperava isso. Pode receber, porque é Deus lhe entregando. Eu quero que o Senhor se assente aqui. Eu quero convidar os coordenadores. Cadê os utensílios que eu pedi? Traga aqui. Eu quero que siga a canção. Pode seguir cantando. Pastor José, a senhora me ajuda aqui. Siga cantando. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Quebre o meu orgulho, eu quero descer. Estenda as mãos, estenda as mãos. Águas do Oh, teu Espírito. amor. Oh, Espírito. Eu quero ser Rabachanda, o rabachanda. teu Honra, Senhor, teu céu. Pode colocar. Senhor, derrama a dupla honra. quebra o Coloque meu orgulho. Coloque as meias. Eu Coloque. quero descer. Abençoa, Senhor, pastor Manuel. Abençoa, Senhor, a pastora Josefa. Oh, rabachanda, rabalabalaba. Viva labacamba, rabachanda. Vem com honra sobre a tua serva. Vem com honra, Senhor. Vem com honra, Senhor. Vem com honra, Senhor. Oh, rabachanda, rabachanda. Cante. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor e purificar. Eu quero ser Oh, Espírito Santo. como na mão do teu poder, como na mão Glória a Deus. do teu Aleluia. poder. Aleluia. Glória a Deus. Receba essa palavra. Irmão, eu recebo essa palavra porque eu conheço este homem de Deus. Eu, quando conheci esse jovem em Breves, trabalhando lá em Breves, ele ainda não era nem credenciado. Eu trouxe ele para fazer uma campanha na minha igreja. Numa campanha só nós batizamos 24 almas. Nunca isso aconteceu. O trabalho dele. E certamente, eu não sei qual era aquele ano que eu vinha te trazer aqui, que não foi possível. Não lembro qual ano. 97, 98, eu vinha trazer ele em Belém. Por causa dessa perseguição, eu não pude trazer em Belém. Uma barreira que se levantou. 2007, foi antes de eu casar. Foi antes de casar, 2007. Mas hoje eu tenho a felicidade de trazer ele para compartilhar conosco. E assim como ele abençoou, abençoo ele. Estou muito feliz de vê-lo, ele num trabalho, num ministério muito grande em Santa Maria.
fazendo a obra de Deus ali e poder participar conosco aqui, pastor Pedro. Deus te abençoe cada vez mais. E eu tenho essas palavras que você proferiu sobre a minha vida como de Deus. Vai acontecer no